vai nos ensinar a assumirmos a nossa posição de vencedor. Amém? Então, por isso que o tema da nossa live hoje é: você é um vencedor. Você é uma vencedora. Amém? Por isso, em nome de Jesus, nós precisamos, amados, viver isso. Porque muitas vezes a gente vê a pessoa, diz que é cristão, mas você olha para ela, é uma pessoa que murmura, reclama, uma pessoa que é negativa, uma pessoa para trás, uma pessoa que vive uma vida de derrota. Ela não tem nada de bom para contar. Aí me diga uma coisa, uma pessoa dessa está em Cristo? Claro que não está não, amados, porque quando você vai examinar as Escrituras, você vê o perfil das pessoas que estão na palavra de Deus. Você vê o perfil das pessoas que verdadeiramente andam com Cristo. Amém? Então hoje nós vamos aprender no nome de Jesus. O Espírito Santo tem nos dirigido em algumas dessas ministrações que é exatamente para isso, para fazer com que eu e você venhamos nos posicionar, nos levantar, nos colocar como verdadeiros cristãos que somos, como verdadeiros filhos de Deus que somos. Amém? E se tem alguma coisa que está atrapalhando esse processo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos orar a Deus. Se necessário, nós vamos jejuar, mas nós vamos buscar essa resposta do Espírito Santo. Senhor, aonde que eu estou precisando renunciar, abrir mão, aonde que eu estou precisando verdadeiramente para me converter? E eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem aonde que tem que mudar, o que é que tem que abrir mão, o que é que tem que deixar. Mas por que então, pastor, que isso não acontece na vida dele, na vida dela? Sabe por quê? Porque muitas vezes está preso à covardia, ao comodismo, entendeu? Às vezes, essa posição que essa pessoa se agarrou a isso é muito cômoda para ela. Ela está se beneficiando disso. Então por que ela vai procurar uma mudança? Porque senão você será rejeitado por Deus. Porque aqueles que não estão na palavra de Deus serão rejeitados de Deus. A gente vê isso desde o início de tudo. Vocês lembram quando o povo de Israel se rebelava contra Deus? Desobedeciam a Deus? As penalidades vinham na vida deles. Eles eram corrigidos. Muitos deles tiveram suas vidas ceifadas por falta, sabe de quê? De obediência e submissão à palavra de Deus. Quando a gente vem para a graça, a gente vê um Deus amoroso. É tanto que os dois maiores mandamentos que Ele nos entrega, que são suficientes para cobrir todos os demais do Velho Testamento, os dois mandamentos falam o quê? Fala de amor. Amar ao teu Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, mas a gente às vezes se apega a Deus só a parte de amor de Deus. A gente escolhe aquelas partes da Bíblia que nos convém. A gente pega os textos e nunca quer ligar a esses textos o contexto. Para quê? Para a gente ter um entendimento e saber a dimensão profunda que é Deus. Deus é amor, mas a Bíblia nos mostra Deus como fogo consumidor. É tanto que lá em Gálatas 6, o que é que o Senhor diz? Ninguém pode zombar de Deus. Ninguém vai zombar de Deus. Ele diz aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, se você tiver com a tua Bíblia aí, abra, é muito bom você estar sempre consultando a Bíblia para você ter a certeza, amado. Quem conhece esse livro aqui, quem tem um entendimento, quem lê, quem tem tempo para se dedicar a ele, essa pessoa não é enganada. Os aproveitadores não vão obter nenhuma vantagem, sabe por quê? Porque ela está fundamentada na palavra de Deus. E quem tem a palavra de Deus, tem a proteção de Deus. É por isso que ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que ele diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem nela o poder de Deus. Olha o que diz aí em Gálatas, versículo 7. Gálatas 6, 7 diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Você entendeu? Então muitas vezes a gente vê a Deus que é um Deus de amor, um Deus que nos aceita com todas os nossos pecados, com todas as nossas falhas, com todas as nossas limitações. Verdade, é verdade, esse Deus aceita isso. Mas a partir do momento que você veio do jeito que você está, Ele não te chama, você primeiro tem que deixar isso, deixar aquilo, acolá, para depois vir para Ele, não. Ele nos ensina para a gente vir do jeito que nós estamos. Mas a partir do momento que nós entregamos a vida a
a Ele. Nós já não somos mais de nós mesmos. Agora nós somos de Cristo. É Ele que vai reinar. É Ele que vai ser o Senhor absoluto. E a partir desse momento, então, o que acontece? É Deus que vai governar a nossa vida. Então agora a gente não pode mais continuar na prática do pecado, da mentira, da falsidade, do engano, né? Não podemos mais viver. A gente tem que fugir de todas essas coisas. O apóstolo Paulo diz: fugir da aparência do mal. Ele diz: todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Então tudo está aí, mas agora não. Agora eu não vou mais me misturar com tudo, porque antes eu tinha tudo e não tinha nada, que eu era uma pessoa vazia, uma pessoa oprimida, uma pessoa infeliz, uma pessoa perturbada, e eu tinha tudo, direito a tudo que o mundo oferece. Mas, no entanto, eu era uma pessoa totalmente perdida. Quando Cristo entrou na minha vida, foi que eu comecei a ver o valor que eu tinha. E eu comecei, então, a ver melhor os meus princípios, os meus valores. Você entendeu, querido? Então, Deus, Ele nos dá essa oportunidade. Ele nos dá essa oportunidade da gente mudar. Porque tem muita gente, queridos, que vem, quer andar com Cristo, mas quer continuar praticando as mesmas coisas. Olha, quando eu vim para Jesus, amado, eu já contei aqui em algumas lives, mas já que Deus está me dando essa oportunidade, eu vou falar para você que está chegando na live pela primeira vez ou que ainda não ouviu. Antes, eu era dono de uma gravadora de hip hop. Veja bem, de hip hop. Isso me dava e me colocava numa posição muito privilegiada. Eu vivia verdadeiramente uma vida glamurosa. Eu vivia uma vida no meio da fama, no meio de artistas. E aí o que acontece? Eu, por ser dono de uma gravadora, eu comecei a desenvolver esse selo, e esse selo foi tomando uma dimensão muito grande. Nós já distribuímos em todo o território nacional e já estávamos exportando para fora do Brasil. Eu creio que alguns de vocês podem até ter ouvido falar ou conheçam ou já tenham consumido discos de rap que a Discovery, que era o meu selo, distribuía. Então veja bem, mas o que acontece? Jesus entrou na minha vida, porque eu vivia procurando Deus. Eu mesmo trabalhando nesse segmento, eu mesmo trabalhando com esse público, eu era uma pessoa que eu continuava vazia, oprimida, infeliz. Olha, eu estava desenvolvendo tudo isso, obtendo sucesso do que o mundo oferecia, tendo projeção no mundo, mas em compensação eu era uma pessoa infeliz. Eu era uma pessoa vazia, oprimida, perturbada mesmo, você entendeu? E eu vivia então andando, pulando de religião em religião, indo a igrejas, tentando encontrar uma resposta, tentando me preencher de algo do qual eu estava preso e eu não entendia. E aí, nessa minha busca incessante, chegou um momento que eu tive uma experiência profunda com Deus, e Deus então entrou, me confrontou, entrou na minha vida e abriu meus olhos espirituais, meus ouvidos. E quando eu tive essa experiência com Deus, eu falei: isso que eu quero agora pro resto da minha vida. E aí então comecei a abrir mão, a renunciar. Amados, teve muita gente que achava, dizia: deram lavagem cerebral no Genivaldo. Genivaldo agora foi contaminado por esses crentes. Genivaldo agora virou um fanático. Genivaldo agora virou uma pessoa perturbada com essa religião dele. E aí, entendeu? Eu comecei a mudar totalmente meu padrão de vida. As primeiras pessoas que eu tive que buscar o entendimento foi com a minha esposa, meus filhos, porque eles queriam dali para frente tocar esse piano junto comigo. Eu precisava muito deles me apoiando, me ajudando, me dando força. E graças a Deus, eles foram muito importantes nesse processo. Você entendeu, queridos? Então veja bem. E por quê? Porque quando eu tive um encontro com Deus, quando eu tive essa experiência sobrenatural com Cristo, eu vi a santidade de Deus. Eu vi o poder de Deus. Eu vi o amor de Deus. Eu recebi a graça de Deus. E então, queridos, isso tudo foi tremendo. É como se tivesse, me colocado assim numa cadeira e tivesse me dado um choque de 500, sei lá quantos watts de potência fosse. Foi algo que mexeu com toda a minha estrutura e foi o suficiente para gerar fé, para gerar força, coragem, determinação. Para quê? Para abrir mão do velho, para deixar o velho entrar numa nova dimensão, numa nova visão.
E aqui hoje, amados, estou bem próximo de completar já 20 anos de ministério e também quase 30 anos de conversão. Você entendeu, queridos? E nunca mais eu olhei para trás, nunca mais eu desisti, nunca mais eu me arrependi, nunca mais nada que o Satanás, junto com todo o seu exército, por mais que tentasse, me tiraram do caminho, porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão do Senhor está na minha vida em todo o tempo. Amém, queridos? Por isso que é isso que nós precisamos entender, amados, que nós precisamos abrir mão do velho. Esquece as tuas decepções, tuas derrotas, esquece as pessoas que te prejudicaram, esquecem as mágoas, o rancor, o ódio, a tristeza, arranca toda a prepotência, toda a arrogância, vai à cruz de Cristo e diz: Pai, eu preciso ser liberto de tudo isso. Entendeu, queridos? Que aí você vai ver o quanto maravilhoso é a gente viver com Deus. Amados, antigamente eu vivia no glamour que o mundo pode oferecer. Dinheiro, nos holofotes, vivendo uma vida, um padrão de vida tremendo. Mas eu era uma pessoa totalmente infeliz, doente. Hoje não. Hoje eu sou um novo homem, lavado e remido no sangue de Jesus. E agora eu vivo não mais pelas minhas condições, mas agora eu vivo pelas condições do meu Deus. Agora é o meu Deus quem cuida de mim, da minha casa, da minha família. Por isso, amados, que não dá pra gente querer misturar Deus ou comparar Deus com as coisas do mundo. Amém?